Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui em especial a Carla, o André, a Maria Lúcia, o Carlos, a Daniele, a Caroline, Pedro, Anderson, Henrique, Letícia, Andriara, acho que é, né? E a Mariana. Então, bom dia a todos que estão aqui acompanhando. Hoje, dia 30 de novembro, são 8 horas e 35 minutos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma boa semana e torcendo sempre, né, que nós possamos nos reencontrar o mais breve possível. Lembrando sempre que ainda estamos vivendo esse contexto de pandemia, é importante que vocês façam o papel de vocês, aqueles que podem, obviamente, né, que não tem nenhum impedimento em relação à sua saúde, possam fazer a sua vacina, já está disponível, né, para a idade de vocês. Quanto mais nós acelerarmos esse processo como um todo, nós vamos ter um retorno muito mais seguro. Torcendo, óbvio, né, que a gente possa fazer isso quanto antes. As notícias parecem que vão no sentido muito bom, né? O IFE já está com vários campi aí, são 5 campi que estão com aulas presenciais, num sistema óbvio de rodízio, né? E toda uma estrutura um pouco diferente daquilo que nós tínhamos antes, né? E a tendência é que logo nós possamos também estar voltando, tá? Acompanhem aí as redes sociais, acompanhem a página do IFE, do Campus Rolante, e que nós vamos provavelmente aí ter um retorno certo no ano de 2022, né? Um retorno presencial. Não sei se ainda antes ali do recesso ou na sequência, com certeza, né? Mas vamos fazer o nosso papel enquanto estamos ainda nessa situação, que é manter os nossos cuidados, manter quem tiver a possibilidade de fazer a sua vacina, que nós possamos aí, a gente está vendo aí, né, que as variantes estão vindo, mas para aqueles que estão vacinados, o efeito da Covid não é tão forte assim, né? Então é sinal, óbvio, né, que mais uma vez a ciência consegue oferecer uma boa solução, né, para a nossa vida, né, para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, tá? Mas feito essas considerações iniciais, eu queria abrir espaço também para perguntas, dúvidas, algum questionamento de vocês, algo que vocês gostariam de solicitar. Eu já fiz a correção, né, de atividades da primeira tarefa, vocês já têm uma segunda tarefa, se não me engano, que está aberta ainda para vocês responderem, tá? É a segunda atividade que tem a ver com as aulas sobre o estoicismo e o epicurismo, né? Mais sobre o estoicismo especificamente, tá? Essa tem um prazo a mais ainda para vocês entregarem, mas uma já encerrou o prazo, já fiz a correção, né? Daqueles que enviaram dentro do prazo. Ela vai até amanhã, essa atividade 2, tá? Então, é importante que vocês possam manter essas atividades já em dia. Né? Assim que vocês fizerem, eu também já quero dar um retorno para que a gente não acumule nada para o final, tá? Não foram todas as atividades entregues, a primeira atividade. É importante que quem não fez, veja se vai poder fazer, se quer fazer, né? Se tem condições de fazer. Em caso de necessidade, aí a gente pode conversar para mim reabrir a atividade, não tem nenhum problema. Eu só preciso que vocês, então, se manifestem, né? Desejem fazer a atividade. De qualquer forma, a outra atividade ela vai até amanhã. Eu vi que foram enviadas 5 atividades até agora. Importante que vocês fiquem atentos a esse prazo. Ela vai até amanhã. É uma atividade essa um pouco mais complexa, né? Demanda um pouco mais de leitura de vocês, mas nada que seja impossível, que vocês sejam incapazes de fazer, tá? Muito bem. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre essas questões mais específicas do componente, ou outras perguntas também que quiserem fazer. Enquanto vocês pensam aí, pessoal, eu vou projetando a minha tela, fica aberto o espaço aí, né, para quem quiser fazer alguma pergunta. Acho que a Amanda entrou depois. Oi, Amanda, bom dia. Deixa eu projetar aqui a minha tela. E já começamos. Tudo certo, pessoal? Podemos prosseguir? Já. Bom,
Então, pessoal, a gente fez nesse primeiro mês, podemos dizer, né? Hoje é dia 30, já quase fechando um mês que nós começamos. Nesse primeiro mês, a gente fez um apanhado muito geral, ainda com muitas imprecisões, com muitas limitações, em certo sentido, de que, pelo tempo que nós dispomos, pela quantidade de conteúdos que podem ser abordados, né, nesse contexto, a gente fez uma primeira passada aí sobre o período que nós denominamos de filosofia helenista. Essa filosofia ela ainda está dentro dos padrões de filosofia da antiguidade, com algumas mudanças, óbvio, né? Principalmente a derrocada daquele modelo, né, das origens da cultura ocidental. É por isso que nós estudamos os gregos, né? Porque eles representam a origem do pensamento ocidental, as origens do nosso modelo de vida. Na sua grande maioria, na sua média, né, maior, vamos dizer assim, nós não temos tantas influências assim de outros aspectos culturais, de outras matrizes, mas a nossa origem está lá, né, nesse contexto das origens do pensamento ocidental na cultura grega. Então, por isso que a gente estuda essa filosofia, né? A gente poderia estudar outras formas de pensamento, outras culturas, poderíamos, óbvio, mas essa é a forma mais contundente, vamos dizer assim, mais presente no nosso tempo. Tá? E as filosofias decorrentes daí, da Antiguidade Clássica, né, por exemplo, como o helenismo, aquelas que ocorreram nesse período chamado do helenismo, né, é quando a cultura grega passou a ser assim a cultura dominante não só na Grécia, mas no mundo conhecido na época. Né? O primeiro grande império do Ocidente é o Império de Alexandre, e esse império, então, ele estabeleceu bases culturais em diferentes lugares do mundo. Né? No norte da África, na Ásia, mais ao oeste da Europa, né? Onde hoje é a Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, enfim. Se estendeu, né, pelo norte da Europa, mais ao norte da Europa. Então, enfim, foi o primeiro grande império, né? E ele popularizou a cultura grega e, de modo especial, a filosofia, né? A língua grega, né? E isso foi muito importante para esse momento chamado de helenismo, né? Esse império do Alexandre entrou em decadência, surge um novo império, né? Que é o Império Romano, e a gente viu um pouco do que aconteceu aí no Império Romano, o filósofo mais importante desse contexto, né? Que foi o Sêneca, tá? Vocês têm uma atividade para fazer sobre isso, né? Ler mais algo sobre o pensamento do Sêneca. E na aula de hoje nós vamos ver cronologicamente, né, o desdobramento, né, desse período aí, tá? Então, o título da aula de hoje, eu pensei esse título, né, mas poderia ter outros títulos também, né? Mas aqui nós já vamos ter, não que na época do Sêneca já não existisse isso, né? Ou do Império Romano, mas aqui a gente vai ver um pouco como já a influência do cristianismo transformou algo que foi muito importante, muito marcante na cultura ocidental, que é a presença, óbvio, do cristianismo, né? Dessa religião que se expandiu, nascendo no Oriente, nessa região do Oriente, mas que se expandiu pelo mundo ocidental conhecido da época e que nós hoje somos herdeiros com muita força, né, do cristianismo, né? A cultura ocidental, se nós pudéssemos dizer, uma das suas grandes marcas é, sem dúvida alguma, o cristianismo, né? Possamos nós hoje, ou pode o cristianismo hoje estar em crise, possamos nós hoje não mais dar tanta importância ao cristianismo, mas ele é, sem dúvida alguma, né, uma das forças, uma força muito potente, né, que esteve presente nas nossas origens culturais, né, e, sem dúvida alguma, a figura de Agostinho de Hipona, que é um filósofo, e ele é também um bispo, que conseguiu, foi o primeiro grande filósofo, então já no século III, na passagem para o século IV, nasceu no finalzinho do século III, né? Não, perdão, final do século IV, início do século V. O Agostinho ele fez uma grande síntese entre a filosofia da antiguidade, né, a filosofia grega, e toda a sua força que teve no contexto helenista, e o cristianismo, né, que estava se transformando, né, se transformou em religião oficial, inclusive, do Império Romano, no período em que Agostinho viveu. Tá? Então, essas duas forças da antiguidade, a filosofia e o cristianismo, encontram uma síntese no pensamento de Agostinho de Hipona. Né? E mais do que isso, a gente pode dizer que Agostinho de Hipona,
como o Tomás de Aquino, que é um filósofo do século XIII já, mas já, né, depois aí da virada do primeiro milênio, né, já passados 1000 anos de Santo Agostinho, esses dois filósofos são os grandes responsáveis pela filosofia medieval, tá? E mais do que isso, eles são mentores, vamos dizer assim, né, de uma ética medieval. O que é uma ética medieval? Um ethos é um jeito de viver, é uma forma de se comportar, né, em que eles buscam nessa orientação divina, uma orientação não terrena, mas eles buscam um modelo de vida, um jeito de viver, um guia para a vida humana, para a vida terrena dos homens, tá? E isso vem lá desde o Santo Agostinho, né, que é o grande, vamos dizer assim, o primeiro a fazer uma grande síntese entre filosofia antiga, né, e cristianismo. Um aspecto muito importante, e vocês vão ver isso na aula de hoje, do estoicismo, por exemplo, né, que é uma das suas características, né, dos estoicos, aceitar a vida, aceitar a trajetória da vida humana, não uma ética, a ética estoica é essa, né? Uma ética em que você precisa aceitar a realidade material da vida humana. Esse é um dos elementos que vai ser muito importante dentro do cristianismo, porque um dos preceitos do cristianismo é, de certa forma, aceitar o sofrimento, né? Aceitar a vida terrena como algo que os homens sofrem ao vivê-la, né? E que precisam, e aí vem um elemento do cristianismo, que eles vão precisar de uma orientação sobrenatural, uma orientação divina. Tá? Bom, mas isso, pessoal, aqui eu já estou adiantando algumas coisas, a gente precisa compreender, então, a própria origem da filosofia cristã. Tá? E aqui eu selecionei alguns aspectos, 5 pontos, né, que vão ser muito importantes para o surgimento da filosofia cristã. Tá? Então, aqui nós estamos falando já de uma filosofia que vai acontecer, que vai surgir a partir do século I. Portanto, uma filosofia do tempo de Jesus Cristo. Tá? E o primeiro grande nome da filosofia cristã é esse Fílon de Alexandria. Ele é um filósofo, ele é um judeu, tá? Vocês sabem que nessa época, assim, não havia assim uma diferença entre judeus e cristãos. Né? Jesus Cristo, por exemplo, ele era um judeu, né? E ele nasceu dentro da cultura judaica. Né? Ele é um profeta dentro da cultura judaica. E os judeus eles ainda continuam acreditando, por exemplo, no Velho Testamento. Né? Eles não acreditam que Jesus, por exemplo, é o Filho de Deus. Essa é a grande diferença. Os judeus eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Eles não acreditam que ele, de fato, tenha sido originado pela vontade divina. Os judeus não acreditam nisso. Né? Então, eles continuam acreditando ainda, né, no Velho Testamento. O cristianismo é o Novo Testamento, né? Cristo, né? Toda a narrativa dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, das cartas, né? Por exemplo, Paulo, né? É o cristianismo. O cristianismo o cristianismo ainda mantém o discurso do Velho Testamento, né? Dos livros sapienciais do Velho Testamento, né? Do Gênesis, por exemplo. Ele ainda mantém essa base teórica, vamos dizer assim, mas a grande mensagem ela é, então, com Jesus Cristo. Né? E aí, por isso, a importância, né, dos textos dos evangelhos que narram a história de Jesus e as cartas, dos Atos dos Apóstolos. Né? As cartas que foram escritas principalmente por Paulo, né? Que é também um seguidor, né? Um discípulo, né? de Jesus. Mas eu queria falar rapidamente do Fílon. O Fílon, então, é um filósofo, tá? Ele viveu no século I, né? Morreu com 25 anos, né? Não, perdão, é 25 antes de Cristo, não é 25 depois de Cristo. Eu tenho que conferir essa informação. Deixa eu ver, só um pouquinho, pessoal. Está aqui que fala do Fílon. Fílon. É 25, exatamente. Fílon judeu, 25 antes de Cristo, tá? Então ele, na verdade, morreu com 75 anos. Ele nasceu 25 anos antes do nascimento de Cristo. É 25 antes de Cristo, não 25 depois de Cristo, tá? E o Fílon, então, faz a síntese entre o pensamento dos judeus, então, que é o Antigo Testamento, e a filosofia do Platão, tá? Porque o grande filósofo desse primeiro contexto aqui
vai ser o Platão, tá? Platão, lembra que a gente viu lá em Filosofia 1, né? Platão é um filósofo que acredita no mundo, em dois mundos, o mundo das ideias, que é o mundo eterno, e o mundo sensível, que é o mundo da matéria, que é esse que nós estamos inseridos, tá? Então, esse aspecto do pensamento de Platão é muito importante para a filosofia cristã dessa época, né? E o Philon, então, vocês lembram, né? Acho que eu comentei para vocês naquela aula que quando eu comecei a falar do helenismo, o Alexandre, que é o imperador, né? Esse imperador que conquista que formula o primeiro grande império, ele funda essa cidade, né? No Egito, chamada Alexandria, tá? E nessa cidade, então, ela passa a ser o grande centro cultural do Império de Alexandre. Tá? E o Philon nasceu lá, ele era judeu, mas mesmo assim, mesmo ele sendo judeu, ele estudou filosofia, e estudou muito a filosofia de Platão. Tá? Então o Philon ele vai aproximar, é o primeiro que vai aproximar o pensamento, né, do Antigo Testamento e a filosofia platônica. Tá? Uma outra figura importante desse contexto é o apóstolo Paulo. Quem é cristão católico, eu sou cristão católico, né? Talvez não tão praticante assim, mas quem frequenta um culto ou uma celebração eucarística ou uma missa, né? Como se diz, né? Para os católicos, lá tem uma parte, né? Quando se faz as leituras das cartas, né? Dos Atos dos Apóstolos, né? Primeiro tem a narrativa dos Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos era o que eles faziam como apóstolos, depois que Jesus morreu. E aí também tem as famosas cartas, né? A carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Que eram da Tessália, na Grécia Antiga. O Paulo era um pregador. Aos Colossenses, né? Tem várias cartas que Paulo escreve. O Paulo era um pregador, era um judeu helenizado. O que significa isso? Era um judeu que sabia ler e escrever bem grego, né? E ele foi funcionário do Império Romano. E ele foi responsável pela divulgação do cristianismo para os outros povos, e não só aqueles onde Jesus viveu, né? Mas principalmente, óbvio, os judeus, que eram a religião das pessoas que viviam onde Jesus viveu, mas principalmente entre os romanos e para o Império Romano. E são as cartas de Paulo, endereçadas a diferentes povos e culturas, que dão início à ideia do catolicismo. Você sabe o que significa a palavra católico? Católico significa um cidadão do mundo. Então, o Paulo, ele acreditava que todas as pessoas deveriam ouvir o que era a mensagem de Jesus. Todas as pessoas deveriam acessar o cristianismo. Né? Então, por isso que ele difunde o cristianismo para todos os povos conhecidos da época. Ele escreve essas cartas para diferentes povos em diferentes lugares. Tá? Esse é o sentido. E aí o Paulo faz esse grande trabalho, né, de escrever essas cartas em diferentes línguas. Né? Ele era um cara muito intelectual, né, para os romanos, em primeiro momento, mas depois também para todos os outros povos. E ele é um difusor do cristianismo nesse seu contexto. Tá? E então vejam, existiam duas grandes frentes, vamos dizer assim, né? A filosofia que era discutida na escola neoplatônica, então, lá de Alexandria, né? Que foi a Academia de Platão, vamos dizer assim, se mudou, né? Deixou de estar presente na cidade de Atenas e foi para a Biblioteca de Alexandria, né? E o cristianismo. E é nessa escola, então, neoplatônica de Alexandria que acontece essa síntese entre o pensamento platônico e os ensinamentos cristãos. Né? E é aí que nós começamos a formulação do que se chama de filosofia cristã. Tá? É quando o cristianismo se une com a filosofia dos gregos antigos, principalmente Platão. Tá? Então, e esse movimento ele vai acontecendo no século I e no século II. No século II, surgem os teólogos, de modo especial esses três aí, ó, Taciano, Tertuliano e Lactâncio. E aí eles vão fazer uma coisa meio... vão se posicionar contra a filosofia antiga e vão dizer que... Contra não, eles vão dizer que a filosofia grega é uma filosofia pagã. Né? E aí que nós vamos ter o primeiro grande conflito entre fé e razão. E aí também acontece uma condenação da filosofia como uma forma de alcançar a verdade, porque agora, qual que é a forma de alcançar a verdade? É o pensamento cristão, é o cristianismo. Né? Então, nós vamos ter, assim, um primeiro momento de aproximação,
com Fílon, com Paulo e a escola de Alexandria. E por volta do século II, nós vamos ter o surgimento, o nascimento da teologia, pessoal. Aqui as coisas vão se dividir, tá? Então surgirão os teólogos e os filósofos vão ser considerados pagãos, tá? E aí, é nesse contexto, né, que surge os primeiros grandes concílios da Igreja Católica, né? Que eles vão tentar selecionar quais aspectos da tradição filosófica eles vão manter e quais eles vão excluir, tá? Então, por volta do século XIII, IV depois de Cristo, é que a teologia assume, então, esse lugar, vamos dizer assim, né, de ciência da religião, de ciência do cristianismo, né? Derivado desses concílios, né, que os primeiros grandes líderes, né, vão formular e vão separar, assim, olha, que aspectos da filosofia do Platão a gente pode considerar bons e quais a gente vai relegar. E aqui, pessoal, tem algo muito importante. Pessoal, estão me ouvindo? Estão prestando atenção aqui todos? Tem algo que vale a pena a gente se concentrar e prestar atenção. Nesse contexto, muita filosofia da Grécia Antiga ela fica colocada em segundo plano. Muita filosofia se perde. Muita filosofia é jogada para o lixo. Muitas obras de filósofos, por exemplo, o filósofo Aristóteles, vai ser ocultada dentro das escolas cristãs. E o Aristóteles vai migrar, a obra do Aristóteles também era muito importante, essa obra do Aristóteles ela vai migrar para o Oriente, para outras culturas, para outros povos. Os árabes, por exemplo, os persas, eles vão começar a ler Aristóteles. E eles vão se utilizar de muitos dos conhecimentos produzidos pelo Aristóteles e vão obter, de certa forma, vantagens científicas muito antes do que o Ocidente. Olha que coisa maluca, né? Então, é nesses contextos, nesse surgimento dessa chamada igreja conciliar porque eles tentam conciliar, é bem esse o nome, né? Conciliar o que tinha de filosofia antiga, de conhecimento, cultura da época, com o cristianismo, com a mensagem de Jesus. O que não era conveniente ao cristianismo é colocado de lado. E aí, o que é colocado de lado vai para outras culturas, assume outros caminhos, vai para outras culturas, principalmente para os orientais, para os persas, né, para os árabes, que vão desenvolver ciência, que vão desenvolver medicina, que vão desenvolver uma série de outros conhecimentos que o Ocidente vai fazer isso só depois, lá no século XV. A partir do século XIII, vamos dizer assim, que começa. As obras do Aristóteles começam a ser redescobertas pelo Ocidente, passa de novo a entrar nos mosteiros, né? Mas durante 1000 anos, pessoal, 1000 anos, não é pouca coisa, 1000 anos, as obras, principalmente do Aristóteles, não vão fazer parte da filosofia cristã, né? Até porque o filósofo central da aula de hoje, Agostinho de Hipona, ele é um platônico, ele não é um aristotélico, né? Ele conheceu, certamente deveria conhecer a obra do Aristóteles, mas ele não era um filósofo que seguia o Aristóteles, mas ele era um platônico, e vocês já vão ver por quê. Tá? Então aí vocês estão vendo nessa tela. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário? Muito do que eu estou falando, pessoal, está nesse livro aqui, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Vocês têm um capítulo de leitura para essa semana, que é um capítulo que vai, com mais detalhes, falar sobre isso, né? O surgimento da filosofia cristã no contexto do helenismo, está desse livro aqui, está lá para vocês lerem, tá? Importante que vocês façam a leitura desse texto, é uma leitura obrigatória, tá? Conta como horas para a conclusão do curso, certo? E depois tem um outro livro, que eu vou falar mais adiante, que é esse do Santo Agostinho aí, tá? Bom, então nós vamos falar do Santo Agostinho agora, tá? Eu tenho uma edição da coleção Os Pensadores. Essa coleção Os Pensadores, estão vendo aqui, pessoal, meu livro? Essa coleção Os Pensadores, ela reúne as obras dos principais filósofos da história, tá? Eu não tenho a coleção completa, mas tenho várias edições, e nessa edição que eu tenho aqui, eu tenho esse primeiro livro aqui, ó, que é As Confissões do Santo Agostinho. Tá? O Santo Agostinho, vale a pena a gente gastar um tempo para conhecer um pouquinho da vida dele. Tá? Eu vou tentar ser breve aqui na minha fala, e quero me focar nos aspectos principais. Vocês conhecem... Bom,
vocês estão na média aí dos 15, 16 anos, né? São adolescentes, né? E vocês devem certamente conhecer, ou quem sabe são até vocês mesmos, né? Algum adolescente, algum jovem vida louca, né? Você sabe o que significa essa expressão, né? Uma pessoa assim desregrada, uma pessoa assim que não dorme direito, faz muita festa, gosta de bebedeiras, de orgias, coisas do tipo, né? Imagino que vocês devam conhecer alguém. Ou, quem sabe, daqui a um pouco até algum de vocês é assim, tá? O Santo Agostinho era assim também. E ele, na juventude, ele virou o avesso, um mundo conhecido da época. Ele é da cidade natal, uma cidade que ele nasceu, a cidade de Tagaste. Essa cidade, ela existe até hoje, né? Ela fica na Argélia, no norte da África, ali, nessa região, né, do mar Mediterrâneo, né? Fica nesse lugar. Esse lugar é muito lindo, né? Tem um clima muito agradável, né? Tem uma culinária muito agradável. O norte da África e o sul da Europa, né? O Agostinho viveu aí. O Agostinho era filho de um casal que a sua mãe era muito cristã, Mônica, que depois virou uma santa, Santa Mônica, e o pai dele era ateu, também meio vida louca, né? E o Santo Agostinho, então, era filho desse casal, passou a sua juventude até os seus 20 e poucos anos, assim, vivendo na mais absoluta vida louca, desregrada, desmedida, bebedeiras, festas, orgias. Ele relata isso nesse livro, As Confissões. Tá? As primeiras páginas aqui do livro, né, eu tenho ele aqui, disponibilizei ele para vocês também. O primeiro capítulo das Confissões, o primeiro tópico do livro, chamado As Confissões, na verdade é do livro 2, né? Ele narra a vida dele, né? O primeiro livro das Confissões é um pouco da infância dele, né? A primeira parte ele narra a sua infância. Na segunda parte, ele vai narrar a adolescência e o prazer de praticar o mal. São duas partes que tem no livro. Tá? E o livro chama-se Os Pecados da Adolescência. Então vale a pena vocês lerem, vocês talvez vão achar muito interessante o que ele fala aqui. Né? E o primeiro é As Desordens da Juventude. Né? Ele vai dizer como que era a vida dele na sua juventude. Porque vejam bem, pessoal. Bom, ainda antes de falar das confissões, sobre a vida dele ainda, tá? O Santo Agostinho, então, viveu aí até os seus 30 e poucos anos nessa situação, né? Vivendo desse jeito, vida louca, né? Só que ao mesmo tempo que ele vivia dessa forma, ele sempre pensava assim, pô, mas será que essa é a melhor vida que eu tenho para viver? Será que esse é o melhor jeito que eu tenho para viver? Será que é a melhor maneira de se viver a vida humana? Ele tinha essas perguntas, né? Ele se fazia essas perguntas. E aí ele aderiu a uma seita que tinha na sua época, né? Os chamados maniqueus. Os maniqueus, eles acreditavam que o mundo era uma eterna disputa entre o bem e o mal. Né? Os maniqueus era assim, era tipo uma renovação carismática dentro da Igreja Católica, né? Ou, sei lá, grupos que se formam dentro de uma religião. E os maniqueus, eles eram cristãos, né? Mas eles acreditavam profundamente nessa ideia do bem e do mal, desse dualismo do bem e do mal, né? Então, para tudo eles iam, isso é do bem, isso é do mal, né? O Agostinho entrou nessa seita e viveu até os seus 30, depois aí da juventude, 20 e poucos anos, até os seus 30, 35 anos, entre os maniqueus. O Santo Agostinho era muito inteligente, né? Estudou filosofia, foi para Roma, conheceu diferentes lugares, fez vários intercâmbios em diferentes lugares do mundo da época, né? Ali no final do século IV, né? 360, 370, por aí, 380, né? Que era o período que ele... 388, se não me engano, que foi a sua conversão. Ele viveu assim muito intensamente, né? Essa vida desmedida, desregrada, mas ao mesmo tempo muito incômoda, né? Sobre como ele deveria viver. Né? E esse livro, As Confissões, é uma narrativa desse período do Agostinho, né? Desse período antes da sua conversão. Né? Tanto que, por exemplo, o que é esse livro? Pessoal, o que é uma confissão? O que significa uma confissão, pessoal? Essa é uma pergunta assim, que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ela. Pense aí, o que é uma confissão? Uma confissão, pessoal, é quando você faz um diálogo consigo mesmo e você revela algo. Você conta algo para alguém. Isso é uma confissão.
fazer uma confissão é revelar algo para alguém. No caso do Agostinho, ele revelou algo para si mesmo. E ao revelar algo para si mesmo, ele se dá conta que, né, a vida dele era uma vida que talvez não era a melhor condição da vida humana, né? E aí, então, ele busca a sua conversão. Depois tem uma passagem lá que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E depois disso, então, ele vira cristão, ele vira padre, né? Ele se ordena padre, ele até o ponto de ele se tornar bispo da cidade de Hipona, né? Que é uma cidade que também, se não me engano, fica na África, até a sua morte. Ele vive, né, ali do contexto que ele se torna bispo e vai até a sua morte na cidade de Hipona. Tá? Então, um pouquinho sobre a vida do Agostinho. Essa ideia do Santo Agostinho, ela é responsável por uma ética medieval, por uma moral medieval. Né? Aqui é uma pintura medieval, típica, né, da Idade Média, né? A perspectiva assim plana, né? Não tem profundidade, nada, né? Tem, aqui ainda alguns traços ainda latentes ainda, né? Mas nada muito intenso. Mas aqui é ele, né? E a mãe dele, ali ao fundo. A mãe dele sempre rezando. A mãe dele queria que ele se convertesse logo, né? E junto com, lembra que eu falava para vocês, né? O pensamento do Agostinho e o pensamento que é a síntese, né, do pensamento cristão com a filosofia do Platão. E o pensamento por exemplo, do Paulo, que é o apóstolo romano, que é esse apóstolo que pregou muito para os romanos, ela é muito inspirada nessa ideia do que aconteceu com a conversão do Santo Agostinho. Né? Belo dia, tem uma passagem, né, da vida do Agostinho, que é a seguinte. Um belo dia, que é o dia da sua conversão, né? Ele estava lá entre os pomares da sua casa, nos pátios da sua casa, a mãe dele próximo dele rezando, pedindo para que, né, que ele se convertesse, e ele pensou assim, mas será que não, né, o que efetivamente ele poderia fazer? E um belo dia ele sentiu como se fosse uma voz que falou para ele assim, toma a Bíblia e lê. E ele abre essa Bíblia nessa passagem aqui, da carta de Paulo aos Romanos. E lá está escrito assim, andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças. Ou seja, quando ele lê essa passagem, ele se dá conta, bom, eu fazia tudo isso que Jesus dizia que não era para fazer, que no caso foi Jesus, né, que, inspirando Paulo aos romanos, né? Eu devo, então, abandonar essa minha vida. E aí ele se dá conta que ele precisa se converter, que ele precisa abandonar essa vida, né, de orgias e bebedeiras, né? Mas andar como se anda de dia, honestamente, né? Se afastar das coisas mundanas, né, que aqui está representado pela carne, né, para não incitar as nossas cobiças, tá? E aí ele se dá conta que, na verdade, tudo que ele fazia até então era errado, né? E aí tem uma frase dele, que é essa aqui, ó, né? Tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova, tarde te amei. Ou seja, quando o Agostinho se dá conta, ele se dá conta que ele perdeu muito tempo na sua vida. Que essa vida de bebedeiras, de orgias, né, é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? É aqui que nós temos propriamente a chamada ética medieval, né? Ou moral cristã também, né? É com o pensamento de Agostinho, né? Porque aí esses temas que o Santo Agostinho vai desenvolver no seu pensamento, né? O tema da vontade, o tema do livre-arbítrio e o tema do mal moral, são temas centrais na obra do Santo Agostinho, eles vão ser todos orientados por essa ideia que se transformou na ética medieval, né? Que é a ideia de que a gente precisa controlar o nosso corpo, que nós precisamos superar as nossas paixões, a cobiça, os desejos da carne, né? E que a gente precisa, então, se guiar não mais por uma vida mundana. Essa também é a influência do Platão, né? A força do pensamento do Platão no pensamento de Agostinho, né? O Platão dividia o mundo também em dois mundos, o mundo sensível e o mundo material. Ou melhor, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é o mundo do erro, é o mundo do pecado.
na filosofia do Santo Agostinho, né? Para Platão era o mundo sensível era um mundo passageiro, um mundo de uma realidade menos real. E para Agostinho, o mundo sensível é o mundo do erro, é o mundo imoral, é o mundo do descaminho, tá? Nesse livro, As Confissões, né, o Santo Agostinho ele faz, aqui eu coloquei 5 pontos que eu acho que são centrais da obra do Agostinho, dessa obra do Agostinho, As Confissões, né, que é o primeiro ponto, a ideia de que nós, e isso também tem uma relação com o próprio estoicismo, né, a ideia de que nós precisamos superar o nosso corpo, né, e, de certa forma, deixar-nos conduzirmos pela nossa alma, né? A ideia de que as coisas do mundo terreno, elas são inferiores às coisas superiores. Deus, a ideia perfeita de Deus, né? E que nós devemos alcançar isso por meio do uso da razão, né? A racionalidade entra aqui como forma de, como régua, vamos dizer assim, das coisas que valem a pena, das coisas que não valem a pena, né? E isso é um traço, o quarto ponto, um traço muito forte da filosofia do Agostinho, que o cristianismo fez muito uso. O corpo não é um sinal, um sintoma do mal. Tem uma discussão bem interessante no livro, aquele livro, não sei se vocês já assistiram o filme ou leram o livro, eu assisti o filme, né? Aquele filme, O Código da Vinci, é um filme já velho, né? Vamos dizer assim. Acho que vocês não eram nem nascidos quando esse filme foi lançado, né? Mas esse filme está aí disponível para quem quiser assistir, tem o livro também, né? Mas ali mostra muito isso, né? A ideia de que os medievais e os cristãos, de modo geral, falavam isso, os castigos físicos sobre o corpo, né? Nesse filme, O Código da Vinci, tem um personagem que ele se fecha no quarto e ele usa, né, chibatas nas suas costas, né? Ele pega e usa essas chibatas para se bater, para se castigar. Mas essa ideia de se bater, de se castigar, é porque o corpo é algo que representa o mal. As vontades do corpo, na verdade, são as vontades do mal, né? E a razão é que deve controlar, para que alcance uma união saudável entre alma e corpo, né? E se o corpo tiver mais vontades, né? Banhos gelados, é, é, castigos físicos, dar chibatadas nas suas costas, inclusive, se for o caso, até punir em praça pública, né, como acontecia muito na Idade Média, né? Tudo representando a ideia de que o corpo é algo mal, que representa o mal, né? Então, esse livro, As Confissões, ele é o quê? Ele é o relato do Santo Agostinho sobre o seu processo de conversão. Tudo representado, a gente pode sintetizar isso tudo na ideia de que o corpo é a fonte dos pecados, né? E que a grande confissão que o ser humano precisa fazer é que ele precisa abandonar o seu corpo, né? Que ele precisa encontrar o sentido da sua vida fora do seu corpo, tá? A segunda grande obra do pensamento do Agostinho, pessoal, até aqui, gente, algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar? Pode seguir, senhor. Qualquer coisa, me interrompam, por favor. Tá? A segunda parte da... Então, essa obra do Santo Agostinho, ainda antes da gente passar para a segunda parte, essa obra do Santo Agostinho, ela é da sua juventude. Ela foi escrita, se não me engano, em 388, que é o período que é da conversão do Santo Agostinho. Deixa eu achar aqui bem certinho a cronologia. 32 anos de idade ele tinha quando se converteu. Então, aqui tem uma cronologia da vida dele. Cartago, filho. Agostinho mandando no maniqueísmo, professor em Milão. Descobre o neoplatonismo. Bazar. Onde é que está? Eu acho que foi em 386. 386. Isso, 386. Então, são 32 anos. 32 anos quando ele publica essa obra, né?
E essa é a primeira parte do pensamento dele, é o pensamento da juventude dele, né? Então, ele ainda está muito, né, dentro dessa lógica, né, essa ideia do bem e do mal, né, dessa divisão que ele herdou do maniqueísmo, né? Mas a sua grande obra, a obra que vai depois influenciar profundamente a Idade Média e que vai influenciar nós até hoje, pessoal, em alguns aspectos, e eu vou dar um exemplo assim que vocês já devem ter ouvido falar, e eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas certamente vocês já vão lembrar, os líderes religiosos que se valem da ideia de que Deus está acima de tudo e todos devem estar abaixo da vontade de Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Teve um político que se elegeu presidente da República de um país, né, com esse lema. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, existe uma ordem superior que interfere na vida terrena. Essa é a grande sacada, né, desse livro A Cidade de Deus, do Santo Agostinho, né? E por que esse livro é importante? A gente vê aqui esse lema que eu trouxe para vocês, ele é a ponta final. Mas o pontapé inicial, por que esse lema ele deu tão certo? E por que tantas pessoas se engajaram nesse lema, né? É porque essas pessoas estão reconhecendo a ideia de que nós precisamos de uma referência que está além. Precisamos de uma referência para a vida terrena, mas de uma referência que está além da vida terrena. Uma referência exterior, alguém de fora, um guia para as cidades mundanas, né? E aí o Santo Agostinho vem daqui, vejam, é do Santo Agostinho essa ideia, vem lá do século IV, século V, depois de Cristo, 1400, 1500 anos, quase 1600 anos atrás, né? Vem de lá. Essa ideia, ela prega o quê? Ela prega que os homens não são capazes de conduzir a sua vida por conta própria. É como se os homens fossem incapazes de, por conta própria, olha aqui, estão vendo aqui, vocês conseguem ver aqui esse segundo desenho aqui, ó, esses dois caminhos, né? Existe um caminho que é um caminho de asfalto, um caminho reto, um caminho mais iluminado e um caminho tortuoso, uma estrada ruim, nuvens no céu, é o caminho do mal. Nós somos seres humanos, temos livre-arbítrio, nós que escolhemos qual caminho que vamos seguir. Mas a tendência nossa é não saber como escolher esse caminho. E aí nós precisamos de uma orientação superior, né? É como se o Santo Agostinho escreve esse livro, A Cidade de Deus, ele narra esse livro, uma metáfora que ele imagina uma cidade perfeita, uma cidade que não é terrena, uma cidade de Deus, e essa cidade servindo como modelo... Desculpa, pessoal, está acabando a minha voz. Essa cidade servindo como modelo, como inspiração para a vida terrena, né? E aí tem uma passagem lá do livro A Cidade de Deus, que diz o seguinte: 2 amores construíram 2 cidades. O amor a si, até o desprezo de Deus, a cidade terrestre. Ou seja, aqueles que se apegam a si mesmo e desprezam Deus, são aqueles que vivem aqui na vida terrena. O amor a Deus, até o desprezo de si, a cidade celeste. Uma se glorifica em si mesma, a outra em Deus. Ou seja, esse lema, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele diz que, no fundo, os homens são incapazes de conduzirem a sua vida por conta própria. Eles precisam de uma referência superior. Deus vai nos conduzir, Deus está me guiando, Deus é a nossa força, Deus é que nos une, mas é uma pessoa aqui que precisa, na cidade terrena, que precisa conduzir as outras, porque elas são incapazes de se conduzirem por conta própria, né? Então essa é a ideia, né, por trás desse lema, e ela tem influência, ela é inspirada, e a influência que inspira essa ideia vem lá da Cidade de Deus, do Santo Agostinho, né? No terceiro ponto, eu coloco que a ideia... Vejam, pessoal, aqui agora a gente vai dar um salto um pouco para além do século em que o Agostinho escreve esse texto. O Agostinho, pessoal, o pensamento do Santo Agostinho, ele é tão forte, que ele perpassa do século V depois de Cristo, quando ele publica essa obra, né, A Cidade de Deus. Ele é tão forte que ele inspira os reis medievais até o século XIII, XIV e até quase o rompimento da Idade Moderna.
Os reis se proclamam, vamos dizer assim, aqueles capazes de conduzir da melhor maneira a vida, né? E aí, por que o cristianismo se transformou numa religião que virou, no fundo, uma mistura de política com Deus? Por quê? Porque a igreja assumiu esse papel, que hoje é do Estado, né? Assumiu esse papel de conduzir as pessoas, porque supostamente a igreja seria capaz de conduzir melhor a vida humana na Terra, que os homens seriam incapazes de se governarem da melhor maneira, né? E é aqui que nós temos o surgimento dos chamados estados teocráticos, que relacionam obediência civil à obediência a Deus, tá? Então, todo o modelo de organização social da Idade Média, que não é um modelo político como nós conhecemos hoje, mas que eu estou fazendo isso para tentar ajudar vocês a compreenderem essa dinâmica de funcionamento da Idade Média, é que a teocracia da Idade Média é resultado da incapacidade das pessoas se governarem por conta própria, segundo o pensamento cristão, segundo a lógica dessa instituição da igreja, da eclésia, né, que era a instituição que surgiu, que não era o cristianismo, mas era a instituição que representou o cristianismo. Ela se transformou numa instituição política porque ela imaginava que as pessoas eram incapazes de se conduzir por conta própria, né? Então, vamos dizer assim, nesse contexto há aquela visão platônica, né, do sujeito que sai da caverna e contempla a realidade mais real por conta própria. Vamos dizer assim, ela fica assim, ela não é um aspecto tão importante do cristianismo ou da filosofia do Agostinho, que é um platônico, né? Mas a ideia é de que se a gente se deixar levar pelas nossas vontades, nós não seremos capazes de levar a melhor vida, né? Vamos ficar imersos, presos nesse mundo terreno, tá? Então, essa ideia de que é preciso que os homens façam a escolha, né, pelo bem, porque Deus não escolhe por nós. Deus nos dá livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho. Mas nós precisamos da referência de Deus para que possamos escolher o caminho do bem, tá? Então, essa é uma lógica que influenciou profundamente, né, toda a Idade Média, todos os reinos medievais, e que influencia até nós hoje, pessoal, né? Quando a gente vê assim, um monte de líder político, né, que se aproxima dessa tradição cristã, né, colocando, por exemplo, Deus acima de tudo. Bom, se Deus está acima de tudo, nós estamos abaixo, né? Somos seres que não são capazes de guiar e conduzir a sua vida por conta própria, tá? Então, essa vem lá do pensamento do Santo Agostinho. A ideia de que nós precisamos de um guia e uma referência para a vida mundana, tá? Bom, eu coloquei uma imagem, eu não vou falar disso na aula de hoje, vou deixar para um outro momento, tá? A ideia, então, é essa, pessoal, né? A ideia é de que nós precisamos de um guia, de uma referência exterior para conduzir a nossa vida, porque nós seríamos incapazes de levar a vida humana por conta própria, porque somos seres pecadores, somos seres que tendem ao mal, que se deixam levar pelas suas paixões, pelas suas carnes, assim como pela sua carne, né? Assim como o Santo Agostinho revelou nas Confissões, tá? Então, para finalizar, o Santo Agostinho é um filósofo cristão que faz uma junção do pensamento de Platão com a tradição cristã e que vai elaborar duas grandes obras. Uma delas, as Confissões, em que ele descreve uma natureza humana incapaz de se conduzir da melhor maneira possível, e que nessa obra, a segunda obra importante do pensamento de Agostinho, A Cidade de Deus, ele vai dizer que os homens, para viver uma vida terrena, precisam de uma inspiração divina, precisam de um modelo de uma cidade ideal, uma cidade eterna, e que os homens aqui na Terra precisam ser governados, né, segundo essa lógica da cidade eterna, essa cidade de Deus, tá? Muito bem, pessoal, era isso. Muito obrigado, né? Sobre a aula, o que eu queria falar para vocês. Tá bom, Anderson? Até mais. Eu não sei se vocês tem alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar, mas se não, de minha parte, seria isso para a aula de hoje. Comentários, perguntas?
Eu vou interromper aqui minha apresentação e vou fazer rapidamente a chamada. Vocês têm mais uma aula agora? Ótimo. Então deixa eu fazer a chamada rapidinho, que vocês daí têm um intervalinho também para tomar um ar, sair da frente do computador, do celular. É aula de quê? Duvido que vai ser uma aula tão boa como a minha, Mariana. É aula de quê? Biologia. Quem dá biologia para vocês? É o curso? Karina. Cara, tem um monte de gente que eu não conheço desse campus. Eu não conheço o curso, eu não conheço a Karina, eu não conheço ninguém quase. Eu sou dos professores, dos primeiros professores e fiquei um tempo afastado. E aí entrou um monte de gente nova lá que eu nem sei quem é. Vamos lá, dia 30. Amanda. Aqui. Anderson. O Anderson, ele pediu para sair, ele, 9h20, mas ele tava. André. Presente. Andriara. Eu. Ana Carolina. Ana Carolina não, né? Essa Ana Carolina tá vindo, pessoal? Ela participa? Ela tá na turma, frequentando? Eu não lembro dela. Aqui. Augusto. Bianca. Bianca Guedes também acho que não tá vindo mais, né, gente? Camille. Camille também não vi mais. Carlos. Eu. Caroline. Caroline não. Daniele. A Daniele tá... tá aí. Oi, Daniele. David. Eduarda. Eduarda não. Gabriel. O Gabriel acho que é da outra turma, né? Henrique. Aqui. Jainara. Jennifer. Jennifer também não, né? Jennifer não tem participado. João Pedro. João Victor. Carla. Aqui. Cauane. Leonardo. Letícia. Letícia estava aí? Professor, só sobrou o Pedro só. E a Mariana. O resto, tchau. Então eu vou preenchendo aqui. Bom, pessoal, então, era isso. Qualquer coisa, eu vou preencher aqui, enquanto ficou só o Pedro e a Mariana, né? Os outros não estavam. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Essa semana não tem atividade no Moodle, tá? Vocês têm essa tarefa 2, que vocês precisam terminar, que ela é um pouco mais longa, tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, precisando de ajuda. Tá bom? Certinho, pessoal? Certinho, senhor. Boa semana.
Tchau. Se cuidem, fiquem bem, boa aula. Até depois. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Até.
Precisa assim. Maria. Eu precisava ligar meu computador, cadê aonde que eu faço? Isso aí.